macacos da ilha A tinham também automatizado aquele hábito e estavam lavando a batata na água do mar. No outro dia, eles perceberam que mais macacos da ilha A, daquela espécie, pois existiam macaquinhos de outras espécies que não assumiam, não automatizavam esse hábito, lavavam a batata na água do mar e comiam. O fato é que em um determinado dia os cientistas perceberam que quando uma espécie de, sei lá, um 100º macaco dessa ilha automatizou aquele hábito, quando eles chegaram na ilha B, perceberam que vários macacos daquela espécie que viviam na ilha B, que não conseguiam enxergar a ilha A, tinham automatizado o mesmo hábito. Na ilha C, a mesma coisa, ou seja, eles perceberam que um movimento que uma pequena fêmea iniciou na ilha A e foi influenciando outros elementos daquela espécie na ilha A, em um determinado momento, sabe-se lá como os outros macacos daquela mesma espécie nas outras ilhas, instantaneamente, a partir de um certo momento, automatizaram o mesmíssimo hábito. Então, essa ressonância mórfica, na hora em que uma macaquinha iniciou um novo hábito e outros macacos da espécie foram também automatizando, a contribuição, a ação à distância que esses macacos provocaram no chamado campo morfogenético daquela espécie, quando atinge a vibração X, ou seja, quando muitos indivíduos assumem o mesmo hábito, aquela novidade, eles terminam criando um processo, um circuito vibratório que beneficia todos os demais membros daquela espécie. Nesse sentido, o que Rupert Sheldrake defende é que as tais lacunas de fósseis que se encontram no estudo da teoria da evolução, o tal réptil que se transformou em pássaro e não se encontram os fósseis dessa transição, é porque esses fósseis de fato não existem, porque o campo morfogenético é que recebe os impulsos, essas ações à distância dos cérebros daqueles répteis que queriam evoluir, e ela vai, esse campo morfo vai registrando, até que a natureza dá um salto e aquela espécie se transforma em pássaro. O que é que isso tem a ver? Tudo a ver. Porque a espécie Homo sapiens, a nossa espécie dita pensante, a única espécie da Terra, também funciona dessa forma. Quando Jesus, Zoroastro, Lao Tse, Siddhartha Gautama, Mêncio, Confúcio, quando esses seres maravilhosos aqui estiveram, e todos eles tentaram dar exemplo e testemunho do que cada ser humano deveria fazer para a espécie humana evoluir, é interessante perceber que nenhum desses aqui citados forçou a barra, ou seja, obrigou ninguém a assumir os seus ensinamentos. Eles deram os seus ensinamentos e, se isso servisse para alguém, maravilha, se não. Observem, Jesus nunca deu nem conselho a quem quer que fosse. Os amigos espirituais afirmam que Jesus, bastando olhar para cada um de nós, já perceberia na nossa aura o repositório das nossas formas, pensamento e formas, sentimento. E em olhando e percebendo essas marcações, facilmente ele perceberia quem somos nós na intimidade. E ainda assim, ele nunca chegou e disse: fulano, você está errado, você tem que fazer desse jeito. Beltrano, você está equivocado, você tem que fazer daquele jeito, mesmo ele sabendo, entre aspas, de tudo. O que é que ele fazia? Olha, eu ajo dessa forma. Se o que eu estou fazendo serve para você, tome a sua cruz e siga meus passos. Mas o tomar sua cruz aí e seguir os passos não era se tornar católico ou cristão ou religioso, não é isso. Jesus não veio ao mundo fundar religião, afirmam os mentores. Ele veio ao mundo ajudar a que novos homens e mulheres surgissem. E tomar os passos tomar a cruz e seguir os passos de Jesus é automatizar na sua vida aquele código de conduta amoroso que ele testemunhou.
Porque na hora em que cada ser humano faz isso, o campo morfogenético da humanidade vibra de tal forma que aqueles que estão mais atrasados nesse processo serão ajudados. E assim a espécie dá um salto. E as próximas gerações da espécie Homo sapiens já nascerão com algumas modificações no código genético. E daqui a 4, 5 séculos, quem sabe se uma nova geração de Homo sapiens já não nasce com os cérebros adaptados a entender a leitura dos arquivos da alma, se recordando naturalmente de vidas passadas, posto que é o natural na teoria da reencarnação, acessando os arquivos, as matérias que já estudou em vidas passadas, afinal de contas é um saco, a cada vida tem que estudar matemática de novo. É um porre. Mas isso é em mundos subdesenvolvidos, porque em mundos evoluídos não precisa. Pois que tudo que a gente arquiva na nossa mente espiritual é uma conquista nossa. E assim, quem sabe, se algum dia essa espécie chamada Homo sapiens sapiens, que é mais cretina do que propriamente pensante, vai conseguir automatizar hábitos que possam então promover o progresso de todos. Jesus nunca forçou a barra, porque ele sabe que esse tipo de coisa não acontece de fora para dentro. Tem que ser de dentro para fora. O próprio indivíduo é que tem que edificar do templo da sua alma o seu processo constante de tentar se melhorar enquanto ser humano, e quantos mais fizerem isso, tentarem amar o próximo, seguir aqueles conselhos bobos que Jesus dava, esse campo morfogenético chega a um ponto tal de vibração que aí sim arrasta os demais da espécie, motivando-os a também assumirem aquele comportamento. É assim que funciona. Isso chama-se justiça divina, pois é dado a cada um conforme as suas próprias obras, tanto no campo meritório pessoal quanto coletivo. Se nós olharmos Lao Tse tentou durante décadas na China fazer com que seus ensinamentos servissem para alguma coisa, ninguém estava nem aí. E aí, já com bastante idade avançada, na época em que ele viveu, quando um ancião chegava aos 80, 90 anos, ele se retirava para as montanhas para não dar trabalho aos jovens, se recolhia para morrer na montanha dos deuses. Isso era um hábito cultural da época. Ele, de saco cheio, um belo dia disse: vou embora. E foi. Quando ia passando pela última guarda do reino, ou seja, quando ia passando pelo último posto policial do reino, antes de chegar nas montanhas, o guarda que ali estava, em percebendo o grande sábio Lao Tse, disse: mas mestre, você já vai, ou seja, já vai para a montanha? Disse: já. Disse: mas e seus ensinamentos? Aí Lao Tse disse: mas para que servem? Não, mas não vá agora, deixe-me tomar nota de alguma coisa. Alguém já escreveu? Ele parou, pensou, disse: não, ninguém nunca escreveu nada. Não, mestre, antes de ir, fique aqui comigo alguns dias, deixe-me tomar nota dos seus ensinamentos. Aí Lao Tse parou, tá. Devido à insistência desse guarda, o mundo tem um livrinho chamado Tao, que é talvez o livro mais profundo em termos de sabedoria que existe. Mas Lao Tse veio ao mundo, deu o que tinha para dar, ninguém estava nem aí, ele recolheu o trenzinho de pouso dele e foi embora. Esses seres elegantes, eles não forçam a barra. Nós é que temos essa cretinice de dizer: levante o braço, diga: Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu estou aqui. Não adianta nada, pessoal. Adianta num ponto. Nos motiva a nos melhorar, mas não resolve nada. Não, vem aqui, tome a hóstia sagrada. Ajuda, mas não resolve. Não, vem aqui tomar um passe, uma água fluidificada no centro espírita. Ajuda, mas não resolve. Só resolve o processo íntimo de tomada de decisão do melhoramento pessoal. Porque somente isso provoca no campo morfogenético a ressonância necessária para que todos se beneficiem e possam seguir adiante. Observem, Siddhartha Gautama,
alguém extremamente discreto, deu seu testemunho.